povo, vamos estudar hoje um livro inteiro, o livro de 1 Timóteo, curtinho, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 6. É uma outra carta de Paulo escrita a Timóteo. Timóteo era um jovem que trabalhou com Paulo em algumas das suas viagens, a gente vê isso nas outras cartas de Paulo, ele se referindo a Timóteo. E ele escreve essa carta com o intuito de dar orientações para o episcopado, para um pastor, para um líder espiritual. E durante os 6 capítulos são bem curtinhos e é bem legal de ler, porque tudo que eu li se aplica à vida de um cristão, mas um líder cristão, né, tem que levar isso aqui muito a sério. Um líder, ele precisa guiar as pessoas, não só pelo falar, mas pelo agir, né? E basicamente os 6 capítulos vão dizer o seguinte: viva de acordo com o que você está pregando. Então tem algumas orientações bem específicas, como o que é o Evangelho de Cristo que um líder cristão deve pregar. Isso vai ser explicado no primeiro capítulo. O que é o Evangelho que o líder cristão prega? Então, sempre a gente tem mania de ouvir as coisas, né, e achar que quem falou, olha, é muito bom, mas a gente sempre tem que ir atrás daquilo que as pessoas falam para a gente se aprofundar. Então, vamos nos aprofundar na Bíblia para saber realmente a veracidade do que a gente tem ouvido por aí. Ainda no capítulo 1, Paulo vai falar sobre o bom combate, sobre realmente pregar o Evangelho, né, defender a ideia da cruz de Cristo. Está lá, capítulo 1, versículos 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mais uma vez, o comentário da Bíblia MacArthur dá uma explicadinha do que é esse bom combate. Paulo pediu a Timóteo que lutasse a batalha contra os inimigos de Cristo e do Evangelho. Esse é o bom combate. A gente está contra os inimigos de Cristo, a gente tem que pregar a mensagem de Cristo. E esse é um combate que um líder tem que ter até o final da sua vida. Capítulo 2. Dedicar a oração. Isso é fundamental para um líder, né? Precisa se dedicar à oração. Não só por si, né? Porque a gente ora muito assim, Senhor, me abençoa, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Mas e os outros, né? O líder tem que colocar todas aquelas pessoas que estão sob a liderança dele diante de Deus. E uma coisa muito legal, a gente tem que colocar diante de Deus as autoridades. Muito massa isso, está lá no versículo de 1 a 2, olha só. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Gente, os nossos representantes políticos também precisam ser alvo das nossas orações. Ah, mas eu não gosto do fulano. Se a gente orar só porque a gente gosta, ia ser fácil, né? Não era uma ordenança da Bíblia. Então, entregar diante de Deus quem está sendo liderado por nós e aquelas outras pessoas também, líderes políticos, né? Líderes da comunidade, pessoas de grande estima pela sociedade como um todo, tá? Porque a gente não está aqui isolado do mundo, nós estamos aqui, né? E precisamos fazer o melhor que a gente consegue aqui. Paulo fala sobre o papel do homem e da mulher num relacionamento e dentro da igreja, o que é que um pode, o que é que um não pode fazer, o que é que um faz melhor do que o outro, de acordo com a Bíblia, ele vai passar essas orientações. E uma coisa legal que vai para o líder, né, seja homem ou seja mulher, capítulo 3, versículos 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Usar a família como um lugar realmente de prática daquilo que a gente prega, né? Se você não consegue ali controlar um líder, né, não consegue influenciar a sua própria família, como é que vai ser isso para o povo de Deus? Atenção que isso aqui não significa que uma pessoa que não tem a família cristã, essa pessoa não pode ser líder, muito pelo contrário, é muito mais profundo do que realmente parece, tá bom? Então é sempre bom dar uma lida em tudo, fazer os comentários. Ele termina o capítulo falando sobre as viúvas, sobre comportamentos que as pessoas às vezes têm dúvidas de como ter, né, uma pessoa que fica viúva e agora ela pode casar, não pode? Como é que a igreja vai reagir a uma viúva dentro da igreja? É a igreja que cuida ou é a família? Então questões sociais mesmo que ele vai passar de orientação para Timóteo para que ele possa guiar o rebanho dele, né? Aqueles que ele estiver apacentando. Beleza? Já acabamos 1 Timóteo, fique ligado aí para você ler 2 Timóteo com a gente. E aí, já leu a Bíblia hoje?